Fala pessoal, esperar um pouquinho aqui entrar a galera. Daqui a pouco a gente começa. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Como é que tá o som aí? Boa. Esperar mais um pouquinho, que aí a gente já começa. Fernandão já tá aí no chat, que eu já vi a solicitação também. Mais um pouquinho. Vamos lá. Quando bater 20, a gente começa a brincadeira. Será que rola? Isso. Deixa eu caçar o Fernando logo. E aí, meu amigo? Grande, Fernandão. E aí, É, cara? Como é que você tá? tô bem, cara. E você? Tudo de boa. Tô aqui só Fechou. aprendendo aqui nas ferramentas, né? Iniciante. Ajustando tudo aqui. Minha mulher me dando aqui o apoio. Ela, calma aí. Eu falei, só aqui, produção, produção. Não tá funcionando, tá dando retorno aqui, hein? Isso E aí. aí, velho? Como é que você tá? De boa? Tô bem, cara. E você? Tudo tranquilo. Pessoal, Isso para aí. quem não conhece, esse aí é meu grande amigo Fernando, lá do Rio de Janeiro. Fernando é um cara que a gente divide muita coisa em comum, tanto em relação ao mindset, nutrição, quanto ao público que a gente atende, né? Nós dois temos o background em arte marcial. Ele começou aí cedinho no Muay Thai, né? Eu acho que adolescente, até aquela foto lá, É, tava até 15 anos. cabeludo. Eu também era cabeludo, já tô Já ficando era, já. mais entrada. E, Porra. e também você fez. Tu estuda pra caramba, velho. Você estuda demais. Às vezes eu falo, caramba, quanto artigo você sai postando de coisa interessante. Eu não sou muito de salvar post, mas os seus eu salvo todos, velho. Porque você sempre põe os artigos interessantes e sempre põe a referência. E para eu estudar também. Acho isso muito legal. Pô, cara, obrigado. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, né? Dividindo esse espaço aí com você. A mesma coisa, você sabe, eu já disse isso várias vezes, o quanto eu admiro, né, seu trabalho. E eu sempre toco nesse ponto, né, cara, da quantidade de conhecimento que você tem, né? Mas a forma que você passa, né? A gente acaba conhecendo muita gente aí no caminho que, cara, domina muito, é muito bom, mas às vezes não consegue transmitir, né? Principalmente para o grande público. Eu acho que você tem esse dom, uma coisa que eu já te falei várias vezes, né? Então é um prazer estar Cara, valeu. aqui, dividindo esse espaço aí, depois que passou, pô, Jefferson Bittencourt, o Valentim, passaram por aqui, né? E eu falo, Aqui pô, só é passa gente uma foda, honra. velho. Ah, mano, pô, obrigado. Eu, quando chegar, quando eu crescer, eu quero ser igual esses caras, igual vocês aí. Ah, velho, você não tem ideia de qual já é o seu tamanho. Ô, velho, Obrigado, hein? eu acho interessante também, fora esse background que a gente tem em comum, você tem um negócio que é muito peculiar. A tua formação, velho, você estudou em Portugal um pouquinho, fez uma pós-graduação toda diferentona lá. Fala aí um pouquinho, velho, dessa experiência tua. Cara, o momento da minha vida, assim, eu falei, tanto eu quanto a minha esposa, a gente queria buscar algo diferente, né? Deu uma travada aí, tá ouvindo? Ah, tá. É, E aí, cara, surgiu Portugal aí na nossa vida. Eu tenho nacionalidade, minha família é da Ilha da Madeira, né? Eu também E aí a gente embarcou nessa aventura. Tem também? tenho. Pô, então a gente é primo. Eu, você e Cristiano Ronaldo. Todo mundo lá é primo, cara. Desse tamanho, eu brinco com isso, né? Que a gente Conta é aí, conta primo. mais.
Mas, e aí a gente foi para lá, né? No início, a minha ideia era fazer um mestrado, mas não achei nada que me realmente, né, acendesse aquela chama. Minha mulher fez o mestrado dela, terminou agora há pouco tempo. E aí, cara, eu fui buscar curso, especialização lá muito, muito legal, né? Me tornei especialista em nutrição em Portugal. A área de, cara, conhecer profissional nível. O Pedro Carreira Baixa, para aqui no Brasil hoje em dia, travou de novo, tá dando umas travadas aí. Não sei se está Aqui tá de conseguindo me boa, ouvir, velho. tá? O Tudo. Diogo, tá de boa? Tá aparecendo para mim. O Diogo Ferreira, que você já teve a oportunidade de conversar também, um cara sensacional. E aí, a partir disso, eu falei, não, quero mais, e fui buscar uma pós diferente, né? E aí achei o ISSN Diploma, né? Que ele, na verdade, a base dele é no Reino Unido. Você tem algumas aulas online, outras presenciais, e aí você tem a oportunidade de ter contato e de ter aulas assim, cara, com os caras assim que eu admirava muito, né? Foi muito legal. E aí, para culminar essa pós, né, ela termina com a prova da ISSN, da Associação Internacional de Nutrição Esportiva. Para você fechar a pós, você tem que passar na prova. E aí eu fiz a prova, então fechei a pós e passei na prova, e hoje eu sou nutricionista certificado também, pela ISSN. Animal, velho. E lá em Portugal eu fiz meu Isaac lá em Portugal, nível 1 também, que foi uma experiência muito maneira, cara. Muito legal Quem foi mesmo. o seu professor? Foi português ou foi brasileiro? Do Não, Isaac. portuguesa, portuguesa. Professora Filomena, portuguesa. Já Ah, que da cascuda, hora, cara. velho. Anos e anos. E aí acabei fazendo até com o Felipe Teixeira, cara, que é um cara que tem muito artigo maneiro sobre o HMB. Ele fez muita coisa com o Stuart Phillips, né? Ele fez o Sim, doutorado sim. dele com o Stuart Phillips. Ele vem para o Brasil agora dar uma aula em São Paulo, lá no congresso do Felipe Donato, do Rodolfo Pérez. Também um cara muito. Então, assim, é umas Animal, velho. experiências loucas, cara. O país é Que da menor, hora. né? Então você Sim, consegue ter muito acesso às pessoas. Isso é muito maneiro. que da hora, velho. Fernandão, vamos entrar então direto na treta, né? Claro. Tem alguns temas que são bem relevantes quando a gente fala de arte marcial, de atletas de esporte de combate, seja jiu-jitsu, judô, muay thai, MMA. Ah, Me fala uma coisa, com relação à suplementação para essa modalidade, o que que a evidência aponta, o que que é o mais interessante? Me fala também, a gente até tinha tocado uma ideia, né, sobre bicarbonato, como é que você fazia para botar os atletas para utilizar, qual era o efeito que você observava neles. Me fala um pouquinho aí das suas experiências com a suplementação nesse grupo aí. Então, cara, como a gente já conversou, né, várias vezes, e até brinquei, te marquei no post lá para ver se você concordava. Basicamente, né, a suplementação que a gente tem mesmo de evidência seria a beta-alanina, o bicarbonato, né, a creatina e a cafeína, né? Cada um atuando da sua forma, enfim. É muito parecido, né? Até te mandei um artigo recente lá falando sobre aspectos nutricionais, enfim, suplementos ali do HIIT, né? O que poderia ser interessante. E a luta, ela tem esses aspectos que são muito próximos, né? Então, eu utilizo, cara. A creatina, para mim, Cara, eu gosto muito da creatina. Eu fiz minha monografia em cima disso. É um suplemento que eu Da hora. utilizo. Claro que tem a questão lá que a gente pode falar mais na frente, da retenção ali intramuscular, né? Então, esse Aham. aumento de peso. Então, tem atleta que aumenta mesmo o peso. Eu acabei de fazer uma com o Ian Teixeira, que é um atleta que até tem o cinturão do Chotô, tá comigo há um tempo. Cara, o cara, meu irmão, ajustou a dieta, botou creatina, foram 2 quilos em 2 semanas, cara. Então, Rapidinho, né? assim, foi muito rápido. Então, a gente tem que cessar ali, pelo menos um mês antes, é o que a gente costuma fazer, né? Era Como... isso que eu ia perguntar. Hum, Como é que você faz o approach, assim, nesses atletas que... Atleta de arte marcial tem categoria de peso. Ele precisa se enquadrar numa sim. categoria de peso. E como a gente bem sabe, a creatina, ela faz aumentar um pouco o peso corporal, cerca de 1 a 2%. Como é que você encara isso? Você faz um período de washout no atleta? Me conta aí um pouco. Cara, a gente costuma fazer sim. Pelo menos os atletas que eu tenho, eles respondem bem e eles também têm essa questão do peso, né? A gente faz todo um. Assim que ele começa a suplementar, a gente faz tipo um diáriozinho para saber como é que o peso dele foi oscilando ali com a suplementação, né? Para a gente ter essa noção de quanto ele ganha e a gente meio que calcular isso
na hora do corte de peso. Mas eu costumo fazer sim, cara, por segurança. Por segurança eu costumo tirar a suplementação mais ou menos um mês antes. Mas aí que entra a dificuldade do esporte. Eu vou te dar um exemplo agora. Eu tenho 4 atletas que estão para lutar 4 eventos grandes aqui no Brasil. Todos já me falaram, ó, tá previsto para abril. Não sabem o dia e nem se realmente vão lutar. E aí, como é que Caralho, faz? velho. Como é que faz? Por segurança já tira a Científico, suplementação antes. no estudo científico é tudo lindo, né? É tudo perfeito e tal. É lindo, Quando é vem pra lindo. prática Pô, clínica, velho, é um furacão de fogo, velho. É uma tempestade que você não sabe o que faz. E eu fico imaginando, eu não tenho volume, e deixando bem claro, você é um cara que tem muito mais experiência do que eu em esporte de combate. Apesar de eu atender uma galera, pelo background que eu tenho e tal, tu atende muito mais. Eu nunca tenho, por exemplo, 4 atletas. Ah, e eu sei que como apenas um atleta já me tira meu sono. Tipo assim, fala, caralho, ele precisa perder tantos por cento de peso, a razão de perda de peso dele não tá legal, e tem que mexer na dieta constantemente. A semana do atleta fazendo. tá cortando um pouco aqui. Voltou? Ainda tá travando, cara. Pra mim tá dando umas É? travadinhas aqui, de leve, tá? Ih, Agora rapaz. tá vindo picotado, só o finalzinho. Tá. Mas agora Ah, normalizou. boa. O que eu tava falando é que é muito louco você pra você. A gente sabe que é tipo um videogamezinho. A gente fala de atleta de luta, esse corte de peso, cada ajustezinho, ele faz um impacto muito grande no atleta, né? Como é que você lida com isso? Cara, então, cortou de novo. Eu não sei se você tá. Ih, Pra mim, da minha parte, tá rolando, as pessoas estão entrando, mas quando você começa a falar, fica o loadzinho e começa a picotar. E eu não tô conseguindo, eu não consegui entender a ainda questão. tá? Ainda tá picotando? É, ela vai e volta. Agora nesse Tá. momento não. Nesse momento agora deu uma melhorou. Por Não sei vários se é minha atletas, internet aí, ponto da casa que é. como é que você lida com vários atletas que vão fazer, vão competir, e você tem que mexer na dieta deles o tempo todo? Como é que é isso? É, cara, essa é a parte difícil, né? A gente às vezes bota lá as fotinhas com os atletas, pessoal, que maneiro. Eu falo, cara, é um público difícil de trabalhar, né? O próprio Jefferson mandou uma mensagem pra mim, ele falou, cara, eu trabalho com atleta de luta, eu sei como é desafiante. Eu falei, cara, realmente. Porque é isso. Você tem aí 4 atletas para lutar e eu não sei se eles vão lutar. Você começa o corte de peso. Eu tive um atleta há pouco tempo, estava tudo Ah, certo, ele começou a cortar o peso, ele aumentou o gasto energético no treino. Aí a gente sabe que não é legal isso, a gente começa a cortar o peso, tenta fazer com a maior antecedência, mas sabe que é perigoso deixar o cara muito tempo com uma baixa energia, né? E, cara, quando chegou na semana, caiu o evento. Na semana do nossa evento. O senhora. cara já tava. E aí, Caraca. talvez daqui a um mês. E aí, ia rolar Natal nesse meio do caminho. Natal e Réveillon. E aí, mantém o corte, porque se vai rolar, mantém o corte, ou para o corte. Fica essa situação. Não é fácil, cara. É muito difícil de lidar com isso. É Por muito isso que eu digo para caótico, os né? atletas, tem que ter, exatamente, tem que ter a responsabilidade também de manter aquele peso, né? Não adianta o atleta também largar total e estar com quilos e quilos acima, porque, infelizmente, na luta, principalmente MMA, Muay Thai, aparece do nada, cara. É do nada. E os caras, às vezes, aceitam, porque eles querem lutar, eles querem oportunidade. Então, não é fácil. É um esporte, para quem quer trabalhar com isso, tem que estar realmente ciente que não é fácil, Com né? relação à creatina, em jiu-jitsu, em outras modalidades que não envolvam aquela semana caótica que você faz o rapid weight loss, né? Que você no jiu-jitsu em sentido de porcentagem de peso que ele se enquadra. Então, por exemplo, tem atleta que ele consegue ficar com 2 quilos de sobra na véspera da luta. Esse atleta, no caso, ele não precisa fazer uma shot de creatina, ele mantém a creatina nele.
Isso acontece Uhum. com bastante frequência. Tem atletas que gostam de ter uma folgazinha de peso, né? E aí eu aproveito para meter a creatina neles. Me fala uma coisa, com relação ao bicarbonato de sódio, é uma suplementação que poucas pessoas falam, né? Pelo menos as pessoas que estão inseridas no esporte, mas é uma suplementação extremamente viável, dadas as limitações dela, né? Que a gente já até tinha discutido. Como é que você faz essa implementação dessa suplementação? Explica um pouquinho também o que ela pode fazer para o atleta, enfim. O bicarbonato, cara, o que é interessante nele é que assim, você pega os estudos e a gente vê que ele é um suplemento que funciona porque ele se um tampão, enfim, em atividades de muita intensidade, né, que geram acidez, enfim. E ao mesmo tempo ele é muito em conta, né? É um suplemento que assim, ele funciona e é barato. Perfeito. Felicidade. Pô, show, achamos um. E aí tem a questão gastrointestinal, que às vezes é um desastre, né? Então, nada é perfeito nesse mundo, infelizmente. Porque, cara, não é fácil, né? Eu fui, o professor, o Guilherme Artioli também falando, né, que é uma referência no tema, e eles têm feito muitos trabalhos para tentar arrumar uma forma, né, de melhorar essa situação, né? Eu acho que eles vão chegar em algo, né, um suplemento que consiga diminuir essa questão do intestino, né, esses problemas gastrointestinais. O que a gente faz? Primeiro, testar em treino, e aí o cara tem que estar ciente, ó, cara, vamos lá, vamos fazer o teste. Se der ruim, infelizmente perdeu o treino, porque eu não tenho como treinar. E o que eu costumo fazer, cara, é começar. Infelizmente, né? E dá ruim mesmo. Pessoal, deixa eu É traduzir aqui. começar. O bicarbonato, se você toma a quantidade que, via de regra, é necessária, estipulada nos consensos científicos, via de regra, tem pessoas que têm uma sensibilidade no estômago e tem uma necessidade muito grande de evacuar logo em seguida. É agudo. Então, tipo assim, o conselho que eu dou para quem vai tomar, etc., toma, fique em casa um pouquinho, uma meia hora, relaxa um pouco, porque se você precisar usar o banheiro, você consegue tranquilamente, né? E passou da meia hora, os 40 minutos, não sentiu nada, acho que dá para ir tranquilamente treinar. Mas continua aí, com Exatamente, meu relação à amigo. dosagem, etc. E o que a gente faz é começar com uma dosagem mais baixa, né? A gente vai subindo aos poucos, né? Então, você tem aquela dosagem padrão, né? Fala-se muito de 300 miligramas por quilograma de peso. Se eu fosse colocar essa dosagem para você, a gente até calculou, era um negócio estranho pra caramba, não ia dar certo, com certeza. Horrível, velho. Eu já tentei. Então a gente vai botando. Você falou que foi tenso. E a gente vai subindo aos poucos para ver como o atleta reage, né? E se ele consegue chegar nessa dose. Outra situação seria uma suplementação crônica, né? Você pegar, por exemplo, 500 miligramas e dividir em doses durante o dia, fazer isso, por exemplo, por 5 dias, né? Mas aí também isso requer uma responsabilidade do atleta. Ainda também não tem bons trabalhos, mas ainda também, vamos dizer assim, tão comprovado, enfim. Então a gente vai tentando colocar, mas quando eu tenho possibilidade, eu acabo apostando mais na betalanina, cara. E eu queria saber como é que é essa tua relação aí com a betalanina. Se você utiliza ótimo. aí muito com os O único atletas, como é problema que dela é? é o preço, né? O único problema dela é o preço, que é caro. E a gente tem que contextualizar. Por exemplo, eu vou falar de um dos atletas que ele viaja para competir internacionalmente e tal. Ele tem condição de gastar R$ 200 no pote, para ele é tranquilo. Se for um atleta que não tem condições, velho, é difícil. Não dá para prescrever, infelizmente, porque o suplemento ele é muito bom. O único defeito da betalanina, na Exatamente. minha opinião, é o preço. Até o efeito colateral que ela produz, que é a parestesia, né, a formigamento em dedo, em extremidades do corpo, não é uma coisa tão relevante para a maioria das pessoas. Principalmente quando você explica que aquilo ali você não está infartando, nem nada. Tem pessoas que tomam sem saber e confundem sintomas de infarto, né? Falam, nossa, não estou sentindo minha
queimando, tá formigando, enfim. Nossa. Geralmente a pessoa fica tranquila, mesmo quando tem essa parestesia, enfim, não é algo que atrapalhe tanto. O único problema dela é o preço, na minha opinião. Também a gente pode falar da cafeína, velho. Cafeína também é um puta suplemento, né? Exatamente, né, cara? Além de ser um excelente suplemento, a gente ainda tem o café, né? Os atletas adoram café, a maioria, pelo menos, com os que eu trabalho. É claro que tem a questão da dose, né, cara? Às vezes, pelo café, a gente fica um pouquinho mais identificar, né? Mas é muito comum a gente Uhum. trabalhar mesmo com o café, com o suplemento em determinadas situações, mas a maioria vai no cafezinho mesmo, eles gostam, então a gente une o útil ao agradável, né? Como é que, no seu caso, você costuma passar muito a suplementação ou também aposta no café? Como é que é? Muito da pessoa. Se ela falar assim, não, eu tomo café já, eu adoro café, qualquer motivo que eu tenha para tomar mais café é bem-vindo, tipo, eu prescrevo café. Não tem para que mexer nisso, na minha opinião. Até porque, não sei se você concorda, mas apesar de haver uma variabilidade muito grande nos protocolos de dose de cafeína, tem-se uma tendência atual de tentar trazer essas doses um pouco para o limiar inferior. Então, doses de 3 miligramas por quilo de peso são bem comuns hoje em dia. A gente vê trabalhos Sim. nesse sentido, né? Tentar puxar a dose um pouco mais para baixo. Até porque mais cafeína, isso é bem importante falar, porque na minha prática clínica eu vejo muitos atletas fazendo abuso de estimulantes, até bem mais fortes que cafeína, né? E a gente tem que bater nessa tecla que nem sempre mais estimulante vai render mais resultado. Muitas vezes, mais estimulante vai render mais efeitos colaterais indesejáveis, como taquicardia, como a impressão de estar abalando no treino, só que, na verdade, o cara vai fazer 2 minutos de rolo, de sparring e vai morrer logo em seguida. Isso acontece demais. Tem atleta utilizando anfetamínicos também, que fala que se sente muito melhor com anfetamínico, mas ele não consegue estar 2. Não sei se é só o meu telefone. Voltou. Tá ouvindo? Agora, agora voltou legal. Travou aqui também. Acho que é a minha internet, velho. Enfim, como eu tava falando, tem muito abuso de estimulante e a gente tem que falar para os atletas que nem sempre pisar no acelerador vai ser a solução. Que você tentar utilizar muito estimulante não vai melhorar a performance e potencialmente vai piorar ela. Sim, sim, a gente vê isso na prática, né? Eu tinha pouco tempo, um paciente até chegou lá no consultório e ele estava tomando um pré-treino e um termogênico. Eu falei, calma aí, vamos ver o que que é isso, né? E quando a gente vai ver, ele tomava os dois juntos para treinar. Quando eu fui ver a dose, eu falei, cara, você está tomando uma dose cavalar, não é possível. Ele, eu fico assim, mas eu me sinto, eu falo, não, 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 vamos tirar uma aqui, vamos fazer diferente. E tem essa situação, né? O atleta, a própria beta-alanina, que está presente em vários pré-treinos, essa questão da parestesia que você falou, muito atleta confunde isso com o efeito benéfico dela. E Também, eles acham que é isso, que também. tomou e tá bom. Então o cara começa a sentir aquela coceira, ele tomou um pré-treino que tem cafeína também, se sentiu, né, aquele boom da cafeína e acha que é aquilo que está fazendo efeito, né? Quando na verdade não é. Tinha um jogador no Benfica, até o Diogo uma vez comentou e tal, que o cara, ele gostava, todo jogo ele fazia uma quantidade lá de beta-alanina porque ele gostava do formigamento e ele ia para jogo voando, mordendo, né? Então tem muito isso, cara. Tem atleta que fala, pô, eu tomo Tem. pra ir pra noite porque eu fico legal. Eu falo, pô, tá brincando, né? Não faz isso pra mim. Cara, a gente Ô, ouve cada velho, coisa. vamos falar de corte de peso, velho. Vamos, Uma vamos. coisa que eu acho que em todas as modalidades é prevalente. A gente tem uma peculiaridadezinha que no MMA a gente tem um período de recuperação e isso possibilita que a gente faça umas estratégias de perda de peso rápida.
Vamos falar um pouquinho disso, como é que você lida com o atleta, qual é a porcentagem de peso que você põe como ponto de corte na última semana. Me fala também uma coisa que é uma dúvida pessoal minha. Se o atleta não tivesse a porcentagem de peso na semana anterior, o que tu faz? Cara, a gente, na verdade, assim, eu trabalho com muito atleta de MMA, né? E vamos dizer que dentro dos atletas, das modalidades, talvez seja uma das que seja um pouco mais fácil até nessa questão do corte de peso, porque eles têm bastante tempo para se recuperar, né? Mas, cara, é aquela brigazinha, né? Sempre. A questão do peso, o que eu vejo na literatura de seguro, que os estudos realmente mostram uma certa segurança, é muito focado ali nos 5% do peso total, né? É o que eu vejo mais aí na literatura. E aí eu já vi muita coisa e a gente sabe que na prática, às vezes, dentro da luta tem o que a gente quer, o que a gente espera, o que o atleta fazia e o que a gente consegue fazer. Basicamente é isso, né? E aí eu falo que 8%, pô, beleza, cara, a gente ainda tem uma margem. E aí você vê até uma tendência a algumas federações, enfim, botarem um máximo de 10%, né? Então, acima disso já seria péssimo. Eu acho que 8% para cima eu já não gosto muito. O que a gente tenta fazer esse trabalho, cara, é diariamente, é conversando, não deixar realmente que ele. Eu não tive casos, atletas que eu tenho trabalhado, cara, graças a Deus têm sido muito tranquilos quanto a isso. Tem chegado geralmente com peso legal, tem feito as coisas com antecedência. O grande problema é isso, né, cara? Como eu falei, às vezes os eventos vêm do nada. E aí o cara quer lutar. E aí é muito complicado, cara. Eu, sinceramente, se chegar num ponto de ser muito em cima e o peso tá muito alto, eu falo, olha, cara, eu não vou fazer. Eu falo, eu não tenho problema com isso, entendeu? Há pouco tempo um atleta queria lutar, acho que em 15 dias, ele estava muito acima do peso, perguntou minha opinião, eu falei, cara, quer minha opinião? Não. Você vai, era estreia, era um garoto querendo estrear. Eu falei, você não vai fazer isso, cara. Eu não sei se é treinador, mas eu digo que por mim não. E aí ele conversou com o treinador também concordou e ele não foi. Então é um pouco, cara, infelizmente é uma cultura que a gente tenta diminuir, mas diminuir dano, né? Na verdade, é complicado. Eu, Como é? eu tento fazer algo bem parecido com você. Na verdade, eu jogo bem limpo com o cara. Se ele me vem com, tipo, 2, 3 meses de antecedência, que é o ponto perfeito, né, tecnicamente, eu falo logo na primeira consulta, explico como é que vai ser o processo de corte de peso e falo que a partir do momento que eu não me sentir confortável em acompanhar ele, ou porque ele vai ter que fazer um corte muito rápido, ou porque deu alguma. Ele não conseguiu chegar perto dos 6 a 8% na última semana, eu falo para ele: ó, se você não conseguir chegar, eu não acompanho mais você. Eu acho que é importante ter transparência nessa questão, né? Até para Com a segurança certeza. do próprio atleta e Sim, também para um ponto de vista ético também, né? Não vai fazer uma sacanagem desse com o ser humano. exatamente. Mas a gente sabe que tem algumas estratégiazinhas, tipo waterloading, né? Na semana prévia da luta de MMA, tem umas restrições de carboidrato que, nesse caso, elas precisam existir para você conseguir fazer o corte de glicogênio muscular e água que falta, né? E me fala um pouquinho como é que é esse esquema, velho. Então, cara, assim, cada atleta, como na nutrição, em tudo, né, como a gente sempre fala, cada atleta é um indivíduo, né, e a gente tem que tratar dessa maneira. Eu uso o Waterload com alguns atletas, por exemplo, a gente faz, outros nunca fizeram, e é aquilo, a gente nunca vai treinar isso num corte. Eu tenho recebido muitos atletas novos, né, e aí que tá, quando o atleta chega, eu não costumo sair, olha, vamos mudar isso tudo aqui, tá fazendo tudo errado. Não, a gente vai devagarinho. Por isso que tem que ter um tempo de antecedência para a gente trabalhar, testar, né, as coisas. Então, assim, a gente usa, por exemplo, o waterload, alguns atletas gostam, né? A questão de subir a água, a gente sobe a água, né? Eu tento acompanhar, o único trabalho que a gente tem comprovando isso é um trabalho até recente, né? E eu Do vou. Ring Reality. Exatamente, que é um fera do assunto, para quem se interessa, o cara é top demais, faz muito trabalho maneiro sobre o assunto.
enfim, luta, atleta de combate no geral, né? Mas, e aí eu vou me guiando por ele, né? Então a gente faz o 100 ml por quilograma de peso, né? Costuma fazer uma média ali de 4 dias. No último dia, 0,25 ali, 25 ml por quilograma de peso, desculpa. Depende do atleta também. E aí também tem atleta que fala, não vou beber isso tudo de água não, ainda tem muita água para beber, ele sai cortando mesmo quando você vê. Então mas dá certo. Para quem consegue, tem que ter uma organização, o atleta ele tem que saber ali, ele tem que estar com a água para beber. Pô, o último atleta que eu tive que fez, ele bebia em média 8 litros de água por dia, meu amigo. Então, e ele até brincou que aqui no Rio a gente estava tendo uma crise da água, ele falou, pô, vou ter que gastar muito em água mineral, cara. O cara gastou, foi todo o dinheiro da bolsa em água mineral, cara. Porque não estava podendo beber do filtro, deu um problema aqui, quem é do Rio sabe. Mas, então a gente faz. Quando o atleta nunca fez, a gente vai respeitando mais ou menos o que ele já fazia e vai tentando melhorar os aspectos que não estão legais, entendeu? Mas lembrando que é bom falar que esse protocolo de waterloading, galera, sem nutricionista não tenta fazer isso, porque água em excesso também mata. Se você não souber como faz o waterloading, né, não é bom tentar. Por quê? Existe uma quantidade específica de água e se o atleta, porventura, se o dia do atleta começar a ser muito caótico, ele perder umas oportunidades para beber água, ele vai ter que somar aquela quantidade muito grande e isso não é legal. Eu sempre aviso para os atletas que eu acompanho, se der alguma zica no dia que ele não consegue beber muita água, não tenta compensar o que falta para beber no final do dia, porque hiponatremia pode matar, pode deixar a pessoa ter um edema cerebral, enfim. Não é uma coisa besta, né? E o protocolo de waterloading é justamente esse, 100 ml por quilo de peso nos 5 dias antes da luta, né? E no dia da pesagem você restringe essa quantidade para 25 ml, né? Eu costumo fazer, a gente faz mais ou menos, são 4 dias. A última vez que a gente fez foram 4 de waterload com 100 ml. Aí, faltando um dia para pesagem, a gente foi para 25 ml, restringe, mas ainda é uma quantidade de água, o atleta ainda consegue beber uma quantidade relativa ali de água. E aí sim, no dia da pesagem, ele já não bebe nada. Ele já vai ali para pesagem sem beber nada. E aí faz a manipulação de peso, enfim, acho que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse último atleta fez sauna, alguns atletas usam a roupa, outros fazem com a banheira, enfim, que é uma prática comum também, né, do esporte. Vamos falar dessas práticas. Você percebe que os atletas que você atende, eles precisam recorrer a uma desidratação ativa ou eles fazem mais uma desidratação passiva? Como é que funciona isso aí? Cara, varia muito, né? Tem atleta que gosta de fazer uma desidratação ativa, enfim. Tem outros que preferem, por exemplo, fazer sauna, tem alguns que preferem fazer por exercício. É bem relativo, cara. Tem alguns que falam, cara, eu não quero fazer nada agora, eu vou pra sauna e vou ficar aqui tranquilão porque pra mim não dá mais, já tá nesse limite. E tem outros que chegam bem, cara. Tem atletas que chegam muito bem, porque também desceram um pouco peso, né? Então eles conseguem fazer de outra forma, fazer uma coisa mais... Fazem através de exercício, das roupas. Na literatura a gente vê muita coisa falando sobre uma desidratação ativa através do exercício, enfim, seria mais interessante. Falam até de uma questão de água intracelular, né? Você consegue manter mais, enfim. Mas é muito individual isso, cara. É muito individual mesmo. O Roberto, o Roberto está aqui no chat, ele fez até uma pergunta interessante. Ele não entendeu como é que funciona esse waterloading. O waterloading é um processo no qual a gente passa um períodozinho no atleta dando uma quantidade de água muito grande, essa quantidade que a gente falou, e a gente restringe essa quantidade de água no final, perto da luta. Inclusive no dia, como o Fernando já falou, esse atleta não bebe água durante a luta, na véspera da luta. E qual é o pressuposto disso? A gente tem um hormônio chamado aldosterona, né, que quando a gente aumenta muito a quantidade de água que a gente consome, a gente também aumenta muito a diurese, a gente urina demais. E essa diurese tem um delayzinho para ela voltar ao normal quando a gente retira a água.
Então, quando você faz esse protocolo aumentando a quantidade de água e retira a água, você tem ainda uns 2 dias com uma grande quantidade de diurese, mesmo você não consumindo muita água. E justamente é esse o pressuposto por trás do water load, né? Porque se você tentasse restringir a água sem fazer esse protocolo acrescentando mais água antes, possivelmente você ia chegar nos dias próximos à luta, no dia anterior e no dia da luta, você iria tentar urinar, não ia sair nada, você iria tentar ir na sauna e não iria conseguir suar nada, e isso é bem sério para o atleta, inclusive com consequências para a saúde extremamente perigosas, né? Você até me mandou um estudo de caso, onde o atleta teve lesão renal, enfim, ficou bem ferrado, né? Fala um pouquinho desse estudo, velho. Sim, sim. Primeiro, mandar um abraço aí pro doutor Roberto. Ele é endocrinologista, o cara é muito fera mesmo, é muito bom. Referência em diabetes aí, vários Ah, que congressos, legal, todo mundo, velho. gente boa, tá aí acompanhando. É, Então, esse estudo, cara, é um estudo que eu te falei várias vezes. Você já leu? Você já leu? Que é um estudo que eu, assim, não é, eu adoro, mas é um estudo que é um estudo de caso, é um atleta só, né? A gente tem que falar, não adianta também generalizar. Mas o que eu acho legal nesse estudo, cara, é que ele pega o corte inteiro do atleta. São 8 semanas, ele começa a fazer aí o déficit calórico dele, enfim. Os caras, os cientistas, na verdade, eles não mudam nada desse corte dele. Quem faz realmente, como a gente vai ver, a grande maioria dos atletas é o técnico, não é o nutricionista, enfim. E aí ele começa, cara, a fazer um déficit muito grande. Ele corta carboidrato muito cedo, né? Tipo, já faltando 7 semanas, o cara já tá com carboidrato lá embaixo. E aí ele faz o waterload na semana. Só que ele, após o waterload, ele em 20 horas, ele fica 20 horas em jejum sem beber água. E ele vai para a banheira, ele perde 7 quilos entre o último dia e a pesagem. Detalhe, 7 eu quilos. calculei a porcentagem de peso que ele perdeu, foram 13%, ou foi 14%, em 7 dias. É uma coisa assim absurda. Ele saiu de 80 quilos para 67, não foi? Foi. É Foi absurdo coisa de o corte. louco, velho. Muito, e foram 8 semanas. 8 semanas, né? E, cara, perder 7 quilos, assim, a gente sabe, e sabe que isso não é uma prática incomum. Não é uma prática Não. incomum. E foram esses 7 quilos. Mas o legal é que os pesquisadores, eles vão acompanhando tudo. Então, eles vão vendo, vão fazendo exame, fazem exame no dia, né, da desidratação, para pegar exame de sangue, por exemplo, fazem a taxa metabólica de repouso. E aí, o que eles conseguem ver? Que no final, cara, desse processo, cara, é uma bagunça. O cara tá né, com a RED, né, que a gente chama, né, com a deficiência relativa, né, de energia, a taxa metabólica de repouso dele vai lá embaixo, ah, a testosterona dele vai lá embaixo. No dia que ele faz o corte, o cortisol dele, né, cara, tem um pico absurdo. Ah, Ele começa a ter problemas também com os lipídios, enfim, tudo altera. A hipernatremia, você falou da hiponatremia, né? Essa baixa de sódio. Cara, ele tem uma hipernatremia, né? Porque o volume está tão baixo, o Coisa de sódio vai louco. lá em cima e ele tem simplesmente uma lesão renal aguda, né? Cara, é muito louco isso, né? Você vê, e é Esses um cortes, cara. esses cortes de peso acima de 6, 8%. Na verdade, esse corte de peso já de 6%, naturalmente não é uma coisa interessante para a saúde do atleta. Faz você botar ele numa categoria de peso competitiva, né? Mas Sim. não é interessante ele fazer isso, por exemplo, todo mês ou coisa do tipo, né? Imagine só, avalie só uma quantidade de peso que é o dobro dessa apregoada, né? Botar o atleta para fazer um corte de 13% é absurdo, velho. E você pega o perfil metabólico desse atleta, ele basicamente ele está com um perfil metabólico de uma pessoa com síndrome metabólica, né? De uma pessoa sedentária, de uma pessoa com sérios problemas de saúde. Não, exatamente. Aí o doutor Roberto até falou que já viu essas situações, né, em treinamentos militares, e o próprio estudo cita isso, né, que o atleta estava com características parecidas com o estudo em que os militares vão para um campo de treinamento, ficam um tempo lá, e que eles estão num estado completamente de fome, praticamente. Assim, é um estado
muito, muito, muito complicado. O atleta chega nesse nível. E a gente está falando de um atleta que era detentor de cinturão, ele estava fazendo a luta de cinturão de um evento, e aí depois, no final do estudo, eles falam o que aconteceu em seguida. O atleta ele começou a perder vários eventos, não conseguia bater peso, até que ele subiu de categoria. Então, na verdade, desde que ele começou a carreira dele, ele já estava subindo de categoria pela segunda vez. E foi onde ele resolveu ficar. E mesmo subindo de categoria, ele ainda fazia um corte de peso agressivo, né? E aí é importante a gente falar, para quem não é do meio da luta e tal, que isso é normal. Os caras fazem essas loucuras, perdem muito peso, desidratam muito, ficam sem comer. Às vezes eu tenho atletas que chegaram no meu projeto social que para perder o peso eles ficavam 2 dias sem comer e beber água, meu amigo. Tá? Assim, então é complicado, é uma cultura complicada, né? E, enfim. Você tinha mencionado da questão do REDS, né? Que é um acrônimo para deficiência relativa energética, que é uma coisa extremamente corriqueira em qualquer esporte de combate, quando o atleta compete demais e compete no nível alto. Explica um pouquinho para o pessoal o que é REDS, como é que funciona isso. Cara, essa deficiência, né? É muito comum, né? Isso começou a se falar muito nisso por conta da tríade da mulher atleta, né? Dessa questão de algumas mulheres elas apresentarem ali distúrbios hormonais, enfim. E eu lembro que no passado, antes de eu me formar, se falava muito assim, não, é o percentual de gordura dela que é muito baixo, e por isso que ela tem distúrbio, aí não menstrua, e etc. E aí, com o tempo, foi se descobrindo que, na verdade, era questão da energia, né? A atleta, a pessoa... E aí, coincide, né? O percentual é muito baixo, você tem um gasto muito alto no exercício, né? E, ao mesmo tempo, era muito característico da mulher também não consumir quantidades de caloria ali que seriam interessantes, né? Para esse gasto, né? E ficava com essa deficiência relativa, né? Consumindo muito pouca energia, basicamente, porque ela treinava, né? Para a vida dela, enfim. Só para botar em contexto, a deficiência relativa energética é o seguinte, não é déficit energético, é bem diferente. Sim, a deficiência relativa energética é quando você tem uma quantidade que é a quantidade essencial para você manter as funções normais do corpo, como o metabolismo, como a demanda de glicose para órgãos importantes como o cérebro, e você não faz. Você tem esse limite aqui, você não respeita ele. E isso é muito comum nesses esportes, porque é um esporte que envolve categoria de peso, e o atleta tem que fazer cortes bem agressivos várias vezes, e isso acaba prejudicando o perfil hormonal dele. Esse atleta do estudo de caso, ele teve também hipometabolismo, não foi? Ele ficou com o metabolismo basal dele um pouco mais baixo do que comparado com o metabolismo de uma pessoa com o mesmo peso, a mesma altura. Isso pode... A gente não sabe até que ponto isso persiste, né? Ainda é uma incógnita quando a gente fala do REDS. E também perfil hormonal, cortisol, a razão cortisol, testosterona fica completamente esquisita, né? Testosterona acaba baixando, cortisol acaba aumentando. A gente percebe quais são os sintomas que a gente vê claramente quando o atleta está entrando em REDS. Você percebe que ele não consegue se recuperar de uma sessão de treino para outra. Então ele sempre está reclamando que está cansado, que não consegue evoluir no treino. Eu tive uma paciente que ela entrou em overreaching e era completamente textbook. Os sintomas dela, se eu pegasse o consenso sobre overtraining, ela estava com todos os sintomas relacionados ao overreaching, né, que é um passo anterior ao overtraining. E é muito parecido, tem muita relação também essa questão do overreaching, overtraining, com o REDS, com a deficiência energética relativa, né? E qual é a conduta acertada a ser tomada quando a gente percebe que esse atleta está continuamente com esses sintomas, etc. Falar para ele que talvez fosse interessante pisar um pouco no freio nos períodos competitivos, aumentar um pouco a quantidade calórica que ele consome, né? E controlar também os treinos em relação à percepção subjetiva de esforço. Não ter, e pior que a atleta de arte marcial, você sabe também, porque você praticou durante muito tempo, ainda pratica, né? Na cabeça deles ou você treina valendo a vida, tipo, pau,
ou você não treina, ou você está fazendo errado, né? A opção de não treinar nem Exatamente. passa na cabeça deles, né? Então, assim, isso é uma mentalidade que a gente tem que. Eu tenho uma dificuldade muito grande de quebrar, apesar de muita gente respeitar, e eu acho que você vê isso também, porque eles associam, né, que, pô, esse cara também passou a mesma coisa que eu, etc. É uma cultura que é bem difícil, é bem arraigada e é bem difícil de quebrar, né, não? Exatamente. A gente até fala que é o. Os caras acham que tem aquele ditado, é o tempo ruim o tempo todo. É, treino duro, luta fácil. Né? A gente ouve É, muito isso. E, assim, é muito difícil. Essa é a parte que realmente eu tenho mais dificuldade. É que o atleta, cara, ele não entende essa questão do. Olha só, você tem momentos que você tem que diminuir o treino, você tem que respeitar. Eu já até falei com o atleta, tem que respeitar os sinais do seu corpo. Ele estava reclamando que ele tinha muita dor tardia. E ele está sentindo isso direto. Eu falei, claro, a gente vai tentar ajustar algumas coisas na alimentação, mas assim, o sinal do seu corpo, o treino em excesso, ele está aí, ele está mostrando para você. Em algum momento você pode estourar, cara. Então, mas é muito difícil fazer o cara parar de treinar. É muito difícil. E aí essa cultura, é treino ruim o tempo todo, quanto mais melhor. Então tem atleta às vezes que treina 4, 5 horas num dia, ele não tem tempo de comer entre esse intervalo. Aí ele vai treinar muito tarde, ele também prejudica o sono dele. Então, em vez de pensar, pô, meu sono, né, que é extremamente importante para o atleta se recuperar, né, a gente sabe disso. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. E o cara vai fazer um treino 10h30 da noite, vai dormir 1 hora da manhã, e no dia seguinte ele tem que acordar às 5 da manhã. Porque, assim, 90% dos atletas que eu trabalho, ninguém vive do esporte, infelizmente. Então, é o que você falou. pois é. No estudo é tudo lindo. Mas assim, É, vou dar um exemplo clássico. Eu tenho um atleta aqui, ele treina de manhã e à noite. Ele perde muita água, aqui no Rio é muito quente, muito úmido. Eu falo, não, cara, vamos fazer um cálculo, você tem que reidratar, você não pode chegar à noite todo o treino desidratado e tal. Beleza, o cara trabalha com moto o dia inteiro. Ele sai do treino e vai pegar a moto e ele só termina na hora de ir lá para outro treino. Que horas que ele bebe água? E não tem banheiro. Ele fala para mim, não tem banheiro, não vou ficar bebendo água. E você fala, o que a gente faz nesse momento? Então, essa questão do esporte, né? E essa cultura do treinar, cara, acho que para mim é uma das coisas mais difíceis de você falou tirar. um negócio muito importante. Eu vou mostrar para você agora a tela do meu computador para mostrar uma coisa que eu faço com os atletas com muita frequência. Deixa eu ver se rola aqui. Pronto. Por exemplo, isso aqui é uma coleta de dados que eu faço com alguns atletas, e esse gráficozinho, por exemplo, é perda de peso. Esse é um atleta de jiu-jitsu, né? A gente pode ver aqui o peso inicial dele, estava cerca de 96. Isso em maio, no comecinho de maio do ano passado. Ele foi fazer de março. Ele foi participar de uma competição internacional em Las Vegas, etc. E olha só como é importante ter a noção de qual é a variação de peso que ele está tendo. Isso é muito importante para atletas de jiu-jitsu ou de judô que não tem um corte de peso muito alto na última semana. É muito importante, eu faço isso direto, calcular a razão de perda de peso semanal. Então, tipo, eu estipulo de 1 a 1,5% de peso semanal, e eu calculo quantos dias, quantas semanas tem para o atleta até a competição. Se eu faço cálculo, eu falo, cara, a matemática não está batendo. Eu tento convencer ele, falar, ó, vamos tentar ou lutar na categoria de cima, ou tentar programar para para o atleta competir num evento um pouco mais distante, né, que envolva essa categoria de peso. Você também falou um negócio importante do sono, né? Eu acho bem interessante pegar dados também de sono de percepção de esforço, ó. Isso aqui é o mesmo atleta, referente à qualidade do sono. Aliás, as horas de sono. Então, brasileiro, velho, brasileiro não ganha com esporte, não tem como. Então, ele é pai de família, ele trabalha. Tem dias que ele consegue dormir 11 horas, tem dias que ele dormia 6, 4 e meio, 3 horas, 5. Então, é caótico, né? E isso, na cartilha do UFC, eles recomendam para o atleta dormir 10 horas por dia. 10 horas, né? A gente fala, Exatamente. não, dorme entre 6 e 8, né? Tá ótimo. Bom, se você quiser ser o melhor do mundo, é insuficiente, né? O sono é muito importante, velho. Exatamente, cara. Esse teu material é muito refinado, é muito maneiro. E essa questão do cálculo do peso,
Eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o seu Instagram, acho que foi um post nesse sentido. E aí eu falei, pô, vou começar a seguir esse cara. E aí desde aí fui vendo todo o material. Mas, cara, essa questão do sono também, eu acho que é no esporte em geral, né? Mas realmente é muito complicado, né? Porque você vê os caras às vezes dormindo 5 horas, 6 horas, não valorizam o sono, né? E a gente sabe É, da importância. Tem um estudo recente, cara, com atletas do UFC mesmo, até brasileiros envolvidos, num camp, cara, e eles analisaram durante o camp o sono deles. Eles conseguiram associar que a falta de sono, os atletas que dormiam pior, eles tiveram mais lesão durante o camp, eles treinaram menos. Cara, então a gente consegue ter, eu vou te mandar, não sei se tem esse estudo, manda o pra estudo é mim, por maneiro, favor. o estudo é Eu maneiro, entendi da hora, velho. é bem legal. E eram uns 8 atletas, tinha uns 3, 4 brasileiros. Então, assim, cara, é uma relação muito forte, né? E os caras não valorizam. Então, é muito treino, é um dos problemas que eu mais encontro, tá? Então, o lutador ou praticante estiver assistindo. Treino em excesso, tá? É um grande problema. A falta de sono, de recuperação, né, é um grande problema. E o que eu vejo também, cara, a ingestão alimentar muitas vezes é precária. Assim, os atletas que eu tenho recebido ultimamente, até porque eu tenho esse projeto social, né? Eu tenho alguns atletas realmente que são muito humildes e às vezes até o acesso a determinados alimentos é complicado, né? Então tudo isso a gente leva em consideração, né, cara? A gente tem que levar essas coisas em consideração. Mas a gente falou até da síndrome, né, dos RADs e tal. Tem até estudos linkando a questão da janela do exercício, do gasto, e o tempo que a pessoa fica sem ingerir uma boa quantidade de energia ali, com o aparecimento da síndrome. Cara, eu vi um estudo recente falando sobre isso. Porque eu não Caralho, sei tipo, você, eu vou te mandar também, vou procurar, vou te mandar. Eu não sei você, mas, cara, tem muito atleta que o cara, ele durante o dia, ele quer treinar o tempo todo, ele acaba não conseguindo comer, e ele quer compensar isso fazendo fast food à noite. Ele acha que comer, tá, tem que comer 3.000 calorias, beleza. Vou comer aqui 2.500 à noite só na pizza, no fast food. Durante o dia, o cara come nada, né? E aí ele está se pois botando em é, risco, ele está se botando em risco, né? E essa é a parte difícil, né? Você fazer o cara entender isso. é complicado, velho. E também eu acho que vale a menção um estudo que foi publicado esse ano, velho, muito recente, do professor Marcos, que eu tive uma oportunidade única de estudar com ele na pós-graduação. Ele fez um estudo em adolescentes, eu acho que a idade máxima era 12 anos de idade, né? Eu posso estar Era errado, mas, 13 mas eu acho anos. 13 anos 13 de anos, idade, isso, 13 anos. e com judocas que competiam, e essas práticas que a gente falou de perda de peso já existem nos meninos, já existem nas crianças, incentivadas por coisas que eles veem na internet, né, de atletas referência, incentivado. Eu não tinha certeza, eu não tenho certeza se também tinha um incentivo forte dos coaches. Você se lembra? Tinha? Tinha também, tinha uma porcentagem grande também, que é uma coisa que acontece muito. Isso em atletas adolescentes, velho, que estão ainda no processo de desenvolvimento. Inclusive, ele cita o mecanismo pelo qual eles tomam as decisões. Quando o adolescente ele é posto para tomar uma decisão muito importante, de modo muito imediato, ele acaba não levando, parece demagogia, coisa que a mãe fala, né, menino, você não está pensando. Mas de fato ele utiliza uma área do cérebro que é uma área desconexa com a parte de raciocínio. Ele deixa de pensar direito e acaba tomando decisões bem precipitadas para fazer esse corte de peso. Achei bem interessante isso. Esse estudo é demais, professor Marcos, aí um abraço para ele também, cara sensacional. Esse estudo é recente, né, cara, e foi, acho que assim, o primeiro que foi feito realmente com essa faixa etária foi um campeonato nacional, cara, eram muitos atletas que foram testados nesse estudo e do Brasil inteiro, cara, se eu não me engano era só um estado que faltou. E todos com as práticas muito parecidas, né? Que são as práticas de a mesma coisa, treinar com roupa, desidratar, enfim, ambientes quentes e tal. E começando mais novos, né? Eles tinham 13, mas eles já estavam, alguns começavam com 11 anos, né?
E a gente sabe, cara, como é perigoso, e a gente já vê que essa prática tem estudos com adultos, mas já tem outros estudos com jovens, e isso é comum não só no Brasil. A prática começa muito cedo, né? E, Sim, e assim, vale ressaltar, até esse estudo ele comenta sobre isso, sobre a questão, por exemplo, a bagunça que você faz, por exemplo, na questão do cálcio, né? E até relacionando isso com uma... O atleta não faz isso uma vez, né? A gente está falando de um estudo, mas o atleta faz crônico. isso diversas vezes, né? E isso pode afetar até a formação óssea do jovem. A gente sabe que ele está naquela fase que é de extrema Do importância, né? escurão, né? Nesse sentido. Então, eu posso falar mil coisas aqui, essa que veio na minha cabeça. E como todos os estudos, o outro também que a gente pode citar, que foi feito no Brasil, quando você vai ver a porcentagem de atletas que realmente tiveram o apoio do nutricionista, que ouviram o nutricionista, todos ficam em 26% mais ou menos, 25%. Eu peguei os estudos gringos, todos ficam em 20 e poucos por cento, cara. Então, assim, a gente está nos 20 e pouco, né? E esse é um grande problema. Nesse estudo, no outro estudo, a gente ganhou só dos livros e de outros. E a gente perdeu um pouquinho para os familiares. Então, a meta é a gente passar a mamãe na hora de falar de corte de peso. A verdade é Boa. essa. A primeira meta é essa. É Caraca, complicado. velho. Fernando, você tem mais algum assunto? Caralho, já tem 1 hora, velho, de É, a live. live rendeu, né, cara? O que que a gente pode falar mais? Eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Tem uma coisa que É, passa na tua cabeça ainda? cara, eu acho só para um assunto que a gente pode para finalizar, cara, e que também eu acho interessante, a questão da... A gente falou muito de corte e tal, legal, mas e a questão da performance, né? Como é que é a sua relação com os atletas durante a fase de, olha, não tem corte, não tem luta prevista, o cara tem que se adaptar, ele está treinando pesado. Eu queria entender mais ou menos quais são a sua metodologia, o que que você utiliza, carboidrato, proteína, como é que fica geralmente, depende do treino. Via de regra, quando o atleta, eu chamo isso a velocidade de cruzeiro, né? Que o atleta não precisa meter o pau, também não precisa parar de treinar. É um momento que você também, ele tem, dependendo da modalidade que eu utilizo, se for MMA, por exemplo, ele tem condições de meter mais treinos de força aí, ele tem condição de meter mais treinos de outras modalidades mais específicas, né? E com relação à dieta, é uma quantidade de carboidrato bem maior, né? A gente está falando aí tal, que varia muito de atleta para atleta, mas Sim, sim, algo, modalidade. algo em torno entre 4 a 8 gramas por quilo de peso de carboidrato, dependendo de como é o atleta, né? De como ele responde para a quantidade calórica. Mas a grande questão é, nesse período, a flexibilidade da dieta aumenta. É óbvio que é interessante ficar próximo à porcentagem de peso que ele visa competir, ou se não, ele tem um tempo grande, né, para tentar se enquadrar na categoria de peso futura, quando ele for competir. Mas é interessante deixar a dieta um pouco mais flexível, aumentar a quantidade de calorias de um modo geral, mas sempre também se preocupando com a qualidade dietética, principalmente no que se refere à fibra, a antioxidantes, a consumo de frutas e vegetais, né? Eu acho que isso é essencial. Quanto mais ele inserir alimentos nessa categoria que eu acabei de falar, potencialmente maior vai ser a recuperação dele também. Não só pela quantidade de carboidrato, mas pela quantidade de fitoquímicos, de coisas que auxiliam na recuperação dele. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Esse ponto é fantástico, assim. Essa é uma coisa que os atletas sabem, não me deixam mentir aí, eu sei que tem uma galera vendo. Cara, eu sempre falo essa questão das frutas, dos vegetais, pegando aqui na orelha. Tem atleta, a maioria come, tem uns que falam, mas eu não gosto. Eu falo, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos comer, você precisa. Me Pensa ajuda, no né? esporte, né? Exatamente. Mas eu até brinco com a questão do carboidrato, que às vezes você vai ver na literatura. Outro dia eu estava vendo um estudo, ele falou entre 10 a 12 quando está com um treino muito pesado de carboidrato por quilograma de peso, né? 10 a 12 gramas por quilograma de Uhum. peso. E eu pensando comigo assim, eu falei, cara, se É eu comida pra conseguir caramba. fazer o atleta comer 5, eu já estou dando pulo, cara, porque não é fácil, né? É É, muita coisa. E é muito é difícil muita comida. encaixar, né? E aí a gente tem que entender, o atleta, como quando a gente fala do treino,
é que um atleta que ele treina, às vezes, 4 vezes no dia, e ele sai de um treino para o outro, ele tem 1 hora e tal, fica muito difícil, às vezes, de encaixar isso, né? Então, eu tenho aqui uns atletas, até já vi uns deles aqui, eles têm um dia que eles treinam, eles terminam de